Amém, igreja. Antes de você se sentar, vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Deus Santo, Pai amado, querido, nós queremos te louvar, te exaltar e engrandecer, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor. Já agradecemos pela Tua palavra. Já agradecemos a Ti pela presença do Teu Santo Espírito nesse lugar, ó Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa enviar os Teus anjos possam acampar ao redor desse lugar, ó Pai. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos proteger, ó Deus, por favor, ó Pai. E que nós possamos nos alimentar da Sua palavra, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, que é o único Espírito bem-vindo nesse lugar, ó Deus, que a manifestação do Senhor, o agir do Senhor esteja aqui na tua casa, ó Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. E se você está feliz, dê um forte aplauso a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Louvado seja Deus por esse tempo, louvado seja Deus por essa rede de jovens. Talvez você possa estar olhando para a rede e falar, puxa, como a rede está defasada, como tem poucas pessoas vindo. Não, que está tendo um outro evento em conjunto com a rede, graças a Deus com isso, para isso que é o DNA. Então, tem algumas pessoas que você não está vendo aqui, e tem aquelas que realmente faltaram, que a gente tem que dar um puxão de orelha mesmo, né, Neto? Né, Nelsinho? Mas, louvado seja Deus pela... está ministrando nessa rede de jovens. É com muita alegria que eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Amém? Eu quero compartilhar um texto que está lá em Juízes capítulo 6. Abre a tua Bíblia lá em Juízes capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 11. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Todos acharam amém? O amém foi meio fraco, acho que tem muita gente procurando ainda. Juízes 6, 11, a palavra de Deus diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhes disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13: Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Interessante, eu gosto das histórias da Bíblia. Não sei se você já percebeu que às vezes eu ministro sobre algumas histórias da Bíblia, porque traz também, a Bíblia nos revela uma realidade que nós trazemos para a nossa vida hoje. A história de Gideão, quando nós falamos de Gideão, do guerreiro de Gideão, interessante que a primeira coisa que nós pensamos é que como ele foi um guerreiro de Deus, como ele foi um guerreiro ousado, como ele foi um homem que foi usado por Deus e ele teve uma vitória. E quando você fala de Gideão, a gente fala daquela, você conhece a história, você fala da história daquele que conquistou com 300 homens uma batalha, e o exército era muito maior que estava contra ele, e ele conseguiu derrotar. E a gente pensa nisso, nessas conquistas que esse homem de Deus teve com apenas 300 homens. Mas o que por vezes nós temos que entender é o início da história. O início da história de Gideão, de que como ele começou. Interessante que todos nós, quando nós vemos uma pessoa de sucesso, um pastor, um empresário, uma pessoa de sucesso, nós olhamos primeiro tudo aquilo que ele conquistou, não é verdade? Nós olhamos uma pessoa e falamos: uau,
Olha como que é esse empresário, uau, olha como essa igreja é grande, olha como a Batista Vida Nova tem um povo tão lindo, amém? Tem uns 3, 4 lindos aí, mas olha como essa igreja é grande, olha como que esse povo é um povo que gosta, que ama a palavra de Deus. Olha como que esse apóstolo é um apóstolo de excelência. Todos nós temos uma tendência de olhar para as pessoas e ver o sucesso dela, mas nós esquecemos de ver como foi o início. Como foi o início daquilo. Eu gosto muito de ler sobre alguns homens empreendedores, e um deles que me chamou a atenção é do Carlos Wizard, o criador dessa rede de escolas de idiomas. Interessante que você vê aquela rede de franquia que nem dele é mais, que ele já vendeu, mas como esse homem conquistou, como que esse homem cresceu, como essa pessoa evoluiu. Mas o início da história dele é interessante. Se você já leu o livro dele, você vai saber que um ponto-chave foi quando ele ficou desempregado. Uma parte da história que ele conta no livro é que ele achava que o chefe dele ganhava muito, e um dia, sem querer, ele viu o contra-cheque, né? Nem sei se usa essa expressão ainda para os mais velhos, né? Neto, né? A gente fala, mas ele viu ali quanto o chefe dele ganhava, e ele percebeu que o chefe dele não ganhava muito, ele trabalhando como empregado. Mas passou um tempo, ele ficou desempregado, e ele fala que ele tem, né? Mas na época os filhos deles eram pequenos, e ele começou a dar aula desempregado, e as coisas começaram a crescer, e ele começou a desenvolver. Eu vi um vídeo do Billy Graham, que também conta o início da história dele, e conta como o início não foi fácil. Mas o que eu quero tratar nessa noite, que se você olhar para a vida de Gideão tinha algumas coisas, alguns problemas que talvez você possa identificar na sua vida. Gideão tinha alguns problemas na sua alma. Gideão tinha alguns problemas nas suas emoções, como todos nós temos emoções, todos nós temos alma, somos almáticos, podemos ser almáticos, porque nós estamos inseridos no mundo. E Gideão, é interessante que Gideão tinha alguns problemas, e nós temos que cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa alma, porque se nós não cuidarmos dela, nós podemos dar uma brecha para o inimigo agir. Nós podemos dar uma brecha para o inimigo entrar na nossa vida, e através da nossa alma, ele acabar com o projeto de Deus que ele tem para nós, o projeto que Deus tem para nós, se nós não cuidarmos, se nós darmos brecha. Interessante que tem muitas pessoas que têm problema sério na alma e com emoções. A depressão é uma delas. Hoje nós vemos quantas e quantas pessoas que têm problema de depressão, quantas e quantas pessoas têm problema de síndrome do pânico, e tudo isso por vezes começa e se inicia na mente, com o problema que ele tem na alma. Quando nós podemos avaliar e ver a história de Gideão, nós podemos ver que ele era uma pessoa que ele tinha alguns problemas na alma. E o que eu quero falar nessa noite é que para a conquista de novos territórios vai depender do nível de cura da nossa alma. Para você subir de nível, e você deve querer subir de nível, para você conquistar novos territórios, para você subir o seu nível, em qualquer área que seja, você tem que ter uma alma curada. Você tem que ter uma alma tratada. Você tem que ter uma alma livre. Porque todo enfermo, ele é prisioneiro. Todo enfermo, ele é prisioneiro. O pior é que por vezes, quando nós não estamos com um problema, quando nós não temos esse tipo de problema, nós por vezes criticamos aquele irmão que está passando por uma situação. Quanto de nós, inclusive eu, já apontou o dedo para alguém e falou: esse aí é muito mole, esse aí é muito depressivo, esse aí é muito devagar. E às vezes o irmão está passando por um problema, às vezes esse irmão está precisando de ajuda, mas eu não trago a solução, mas eu trago a crítica. Nós temos que ser pessoas que seremos solucionadores de problemas, e vamos ajudar as pessoas a solucionar os seus problemas também. Amém? A história de Gideão é interessante, porque eu sempre li essa história como sendo um guerreiro conquistador. Mas olhando o início da história dele, nós podemos ver que ele tinha um problema. Quando eu falo de conquista,
Quando eu falo de você subir de nível, eu estou falando de todos os âmbitos da sua vida. Quando eu falo de você ter sua alma tratada e curada, quando eu falo de você vai conquistar novos territórios, eu estou falando de novos territórios não somente na sua vida ministerial, não somente na sua vida espiritual, mas eu estou falando na sua família, eu estou falando das suas finanças, eu estou falando dos seus relacionamentos. É isso, eu e você, nós temos que querer a subir de nível, amém? Nós não podemos querer viver numa mediocridade. Sabe aquela pessoa que vive no mediano? Isso aqui para mim está bom. Quantos de nós já não colocamos planos, projetos, como tem aqui, ó. Olha aqui, quantos alvos de conquista tem aqui. Mas eu garanto para você que tem muita gente que colocou alvo aqui, só porque a igreja falou, vamos traçar alvo, e colocou um alvo qualquer. Quantos desses alvos você já conquistou? O que eu quero dizer e tratar nessa noite é que por vezes você traça planos, projeta, mas você avança até um determinado ponto, depois para. Você precisa ter uma alma tratada e curada, você precisa estar num nível de conquista, para que os seus planos e projetos, diante de Deus, você vai alcançar, amém? Porque o que é para Deus impossível, eu sempre gosto de ministrar isso, o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus é Ele mentir, isso é impossível. Mas o que eu quero falar para você, é que você tem que conquistar sim, e subir de nível, um nível maior, um nível que você vai ser o melhor pai, amém? O melhor esposo, amém? O melhor profissional, amém? E você vai ter uma vida financeira excelente, amém? Às vezes você não tem fé nem para falar amém, por isso que você tem que mudar. E o que eu quero dizer nessa noite é que você tem que crescer, porque todo doente, todas as pessoas que têm a alma ferida, ela não caminha direito. Todas as pessoas que são presas, estão aprisionadas a alguma coisa, ela não consegue projetar, ela não consegue caminhar, ela não consegue avançar. E o que é pior, por vezes essas pessoas, além dela não conseguir caminhar, além dela não conseguir avançar, ela atrapalha a caminhada de outros. Esse é o problema. O que eu quero ministrar nessa noite talvez não seja nada que você já não tenha ouvido. Às vezes nós falamos de ganhar. A nossa igreja, louvado seja o Senhor, que é uma igreja que prega a palavra, que evangeliza, mas nós temos que olhar para nós também. Quando nós falamos de conquista, quando nós falamos de território, como que você vai conquistar novos territórios, sendo que você não está bem? Como que você pode avançar e falar para as pessoas, olha, você tem que se entregar a Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida, sendo que você não está bem? Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da sua família, porque o primeiro lugar, a primeira célula que você tem é na sua casa. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, o lugar onde você vai demonstrar isso, com toda certeza, é na sua casa. É na sua casa que as pessoas te veem, elas te veem despidas, sem a máscara, como você é, porque ser santo na igreja é fácil. Agora eu quero ver você ser santo no mundo. Nós temos que viver e você tem que querer conquistar isso. Quando nós falamos disso, um doente, ele precisa de um tratamento, doente, ele precisa de cura. Você precisa se autoavaliar e entender se você precisa de um tratamento na sua alma. Você precisa se autoavaliar e ver se a sua alma está ferida, se você está enfermo. Você precisa se avaliar. O interessante é que quando você conversa com um psicólogo, quando você conversa com um psicanalista, eu sei que tem alguns psicólogos aqui, né? O Alan é psicólogo, não é? Cadê o Alan? Sei que o Alan é psicólogo, parece. Está ali, né? Ali, né, Alan? E o psicólogo, o Alan vai poder confirmar isso, ele sempre avalia algumas coisas. E um dos pontos que o psicólogo avalia é o comportamento e as palavras. Comportamento e palavras. Um psicólogo, e você que é líder, você também consegue observar com aqueles que você cuida, como que é o comportamento e através da palavra, como que essa pessoa está. E olhando à luz da Bíblia, nós temos algumas revelações de como Gideão estava.
Interessante que quando a gente fala de comportamento, e às vezes quando eu vou conversar com o apóstolo, e é interessante que às vezes eu vou lá só para falar um oi, e o apóstolo puxa a cadeira. Não sei se você já sentou lá para conversar com ele. Já, Mateus? Já sentou ali para conversar? Não. Você vai sentar com ele, às vezes ele puxa a cadeira, aí ele puxa uma para você e fala, senta aí. Aí você fala, Jesus dos crentes do modelo dos 12, o que eu vim fazer aqui, né? Aí ele coloca um dedo aqui, outro aqui, e pergunta, como é que você está? Tudo bem. Como é que está sua esposa? Continua brava. E seu filho? Continua bagunceiro. E aí você começa a falar, mas aí automaticamente começa a te avaliar. Mas por quê? Porque ele quer te ajudar, né? Interessante isso, que como o nosso comportamento e nossas palavras nos mostra como nós estamos. No versículo 11, a palavra de Deus diz assim, malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Olha o comportamento de Gideão. Ele estava fazendo uma função no lugar errado, um trabalho no lugar errado. Mas o comportamento que ele estava tendo ali, e o que ele estava demonstrando era um comportamento de medo. O comportamento que ele estava ali agindo, a forma que ele estava agindo, no lugar que ele estava trabalhando, era um comportamento, a atitude dele é uma atitude de uma pessoa medrosa, uma atitude de medo. Eu acabei de ler um livro do René, que ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, num texto do livro dele, ele diz assim, a maneira como reagimos às situações adversas detecta o quanto estamos enfermos ou saudáveis. O medo de conquistar é uma ação contrária ao que estão querendo mudanças. A maneira como nós agimos às situações da vida, aos problemas da vida, vai nos mostrar, vai revelar de como nós estamos, se nós estamos enfermos ou se nós estamos saudáveis. Diante dos problemas, você vai demonstrar como você está. Diante das lutas, você vai demonstrar como você está. No caso de Gideão, o comportamento dele era um comportamento de medo. E ele estava assim porque o povo estava vivendo, o povo dele naquela época estava vivendo assim. E o interessante de medo, falando de medo, e no contexto que Gideão vivia, esse medo ele pode ser ensinado, você sabia? Você que é pai, e você que vai ser pai, você sabe que o seu comportamento, se você tiver, depende do comportamento que você tiver de medo, e eu não estou falando de prudência você tem que ter, mas o medo você pode transmitir para o seu filho. Interessante que o meu filho ele tem 5 anos, ele deve estar dormindo aí, estava dormindo, depois ele acorda no final do culto e quer ficar acordado até 1h da manhã. E o meu filho de 5 anos, uma vez, é muito difícil aparecer barata em casa, né? Muito, porque eu moro em apartamento, é muito difícil. E um dia apareceu uma barata lá, e eu falei para minha esposa, não grita, porque se você gritar, ele vai automaticamente, ele vai entender que isso é algo perigoso, e ele de criança, pequeno, de 3 anos, que acho que na época 4 anos, ele já vai entender que aquilo ali é para ele ter medo, é algo natural no subconsciente dele, que ele precisa ter medo. Então eu falei para ele, olha barata, vamos matar, e ele não tem medo de barata, só que tem um problema agora, às vezes ele vê barata, ele quer pegar com a mão, agora ele corre atrás das baratas, e eu não tenho medo, eu tenho nojo de barata, é diferente. Mas olha só, o medo ele pode ser ensinado. Se você ver no versículo 3 e 4, você vai ver que o contexto que aquele povo vivia em Juízes, que o livro de Juízes, eu sei que você conhece a história, conhece a Bíblia, você vai ver que o povo pecava, clamava a Deus, e Deus levantava um juiz para o povo avançar, conquistar. Aí o povo voltava a pecar, Deus levantava um juiz para o povo avançar. E você vê o contexto, no capítulo 6:1 você vai falar que o povo pecou novamente. Mais uma vez o povo pecou. E por causa do pecado do povo, Deus entregou ele aos inimigos. E o texto 3, o versículo 3 e 4 conta que quando o povo invadia a terra, eles destruíam tudo. A terra era invadida e devastada. Não ficava nada. Não sobrava nada para o povo. Por isso que eles viviam com medo. Por isso que tinha medo. Talvez hoje, o território que está sendo invadido na sua vida é o território da sua alma. Talvez hoje,
A solução que você tem para a sua vida, que você tem que buscar, é a solução de você acabar com o medo, com a depressão, com a síndrome de pânico, que você pode ter medo de alguma coisa. Eu estava vendo uma reportagem há um tempo atrás, que tem pessoas que ela tem pânico de se relacionarem com outras pessoas. As pessoas têm um pânico, um medo tão grande, que ela não consegue se relacionar com outras. E ela precisa de um tratamento, ela precisa de cura na sua alma. Olha, o medo ele paralisa as nossas conquistas. Literalmente ele paralisa as nossas conquistas. Nós temos que lançar fora todo o medo, amém? Nós temos que lançar fora todo o medo, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Porque realmente o medo paralisa. Esses dias eu falei com o Anderson, um discípulo do Mateus. Não sei se você sabe, eu tenho um ônibus. Então se você quer ter uma emoção na vida, compra um ônibus. Que olha, ele quebra em qualquer horário, quebra de domingo, quebra de sábado, ele não tem hora. E quando eu comprei o ônibus, eu dirijo um carro de 2 metros, um carro normal o quê? 2,5 metros, eu não sei muito bem a medida, é mais ou menos isso, um carro 4 metros, o carro normal, eu achei que fosse menor, mas tudo bem, um carro de 4 metros. E eu lembro que eu comprei o ônibus, o motorista chegou, parou na valeta. O que é a valeta? As 4 rodas, quer dizer, na parte de trás são 4, mais 2 na frente, ela entra vamos colocar assim, num buraco, onde o mecânico pode descer e mexer de pé, tudo lá, né? E beleza, o motorista deixou o carro lá, e eu conversando com os mecânicos e tal. Aí o cara falou: ó, patrão, o carro já está liberado, pode tirar aí da valeta. Falei: ah, tá bom, eu vou procurar o motorista. E cadê o motorista? Né? Deu o horário dele, vazou. Eu falei: ah, meu Deus, agora eu tenho que tirar esse carro daqui. Um carro de 11 metros, acostumado a dirigir um carro de 4, vão tirar um carro de 11 metros. Mas na hora, eu lembrei e pensei algo que eu aprendi na palavra de Deus aqui nessa igreja, que é: o medo paralisa e nós temos que lançar fora todo medo. Na hora, eu lembrei o que eu sempre preguei e falei assim: agora chegou o momento de eu viver o que eu prego. E eu sentei, liguei, aí o ônibus tem que ter ar, né? Fazer ar para poder frear, aquela coisa toda. Deixei um tempo, eu lá sentado, e como todo, sabe quem já tirou a carta a primeira vez? Não sei se todo mundo já tem habilitação aqui. Você vai lá, pode mexer, você mexe no espelhinho, não tá vendo nada, mas você mexe. Você vai lá, mexe ali só para fingir que você está fazendo alguma coisa. Mexe ali e tal, não precisava mexer nada. Aí os caras: ô patrão, pode tirar. E para piorar o lugar lá na cooperativa, você tem que, além de você sair da valeta, tem 2 pilares assim. E saindo do lugar tem uma árvore, aquelas grandonas, que você tinha que desviar do pilar e desviar da árvore. Eu falei: meu Deus, isso é prova mesmo, mas vamos lá. E aí fui, né, lancei fora todo o medo, e dei ré, não bati em nada, não atropelei ninguém, graças a Deus, e estacionei. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes a gente vai ser provado. Nós falamos nós temos que avançar e conquistar, e o medo paralisa, mas o que te paralisa? Nós temos que realmente entender e colocar isso à prova. Colocar à prova o que pode nos paralisar. Nós temos que vencer isso. Interessante que, se você continuar lendo o texto, esse texto de Gideão falando com Deus, vai chegar um momento que Gideão pede uma confirmação, ele vai dar uma oferta para Deus, mas Deus tinha dado uma missão para ele. Uma missão. E essa missão era o quê? Era destruir o altar de Baal e cortar os postes sagrados de Azerá. Só que no versículo 27, olha a conversa de Gideão com Deus. Ele diz assim, conversa com Deus não, olha o que a palavra de Deus diz: mas com medo da sua família. Vê lá no 27, parte B. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Ele ainda estava com medo. Mesmo diante de uma conversa com Deus, mesmo diante de Deus ali se apresentando a ele, falando que estava junto com ele, ele ainda estava com medo. Deus tinha dado uma missão para ele: eu estou com você, vai lá, derruba esse altar, corta esses postes, porque eu estou contigo, vai lá e faça isso. Ele fez isso à noite, durante a noite, porque ele ainda estava com medo. Aí eu pergunto para você:
Qual que é a missão que Deus deu para você? Eu pergunto para você nessa noite, qual é a missão que Deus deu para você e que você não cumpriu ainda? Será que é um relacionamento que você está vendo que não vai dar certo, mas ainda você não tomou uma atitude? Será que é o seu trabalho, que você sabe que esse trabalho, você está vendo que esse trabalho te afasta de Deus, mas ainda você não, mas eu preciso trabalhar, eu também preciso trabalhar, mas coloca diante de Deus? Será que é o trabalho? Será que são as amizades que te afastam de Deus? Tem pessoas, um dia eu falei para a pastora Samara, me perdoe, mas tem pessoas que não podem arrumar um trabalho e não podem casar. Que parece que se elas têm um relacionamento, ou começam a trabalhar em algum lugar, elas se esquecem de Deus. Enquanto está desempregada, enquanto está solteira, está uma bênção. Vai, participa, está em tudo. Começa a se relacionar com alguém, atrapalha. Qual a missão que Deus deu para você? Qual a missão que Deus deu para você e você ainda não cumpriu? Qual a missão que Deus falou claramente para você e você ainda não tomou uma atitude? Porque você está com medo. Você tem que confiar. Você tem que confiar. Deus quer tratar e curar você de todo medo, mas para isso você precisa confiar em Deus, confiar no Senhor. Um outro problema que o medo nos traz, o comportamento do medo nos leva, é também a incredulidade. No versículo 36, tem uma conversa com Gideão com Deus, e Gideão fala assim para Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Nesse contexto, Gideão tinha pedido uma confirmação. E aí eu quero falar para você o seguinte: não tem problema nenhum você pedir uma confirmação para Deus. Não tem problema nenhum você falar, eu até acho lícito e necessário você fazer isso. Se você quer fazer algo, consulte a Deus, pergunte para Deus se é isso que Ele quer, coloque diante de Deus. Mas o grande problema ali foi que ele perguntou algo para Deus, pediu uma confirmação para o Senhor daquilo que Deus já tinha falado para ele: vá, eu vou libertar Israel através de você, através da sua mão. E ele foi pedir uma confirmação. O medo pode nos trazer a incredulidade. Nós temos que tomar um cuidado. E quando nós duvidamos daquilo que Deus nos prometeu, nós estamos ofendendo a Deus. O que Deus prometeu para você. Quantos aqui tem promessas de Deus? Quantos aqui tem promessas de Deus? As promessas de Deus irão se cumprir no tempo determinado de Deus. Se as promessas são de Deus, no tempo de Deus irão se cumprir, no tempo do Senhor irão se cumprir. Em Eclesiastes 3, a Bíblia fala que há um tempo para tudo. Há um tempo até para nascer e para morrer. Há um tempo de chorar, há um tempo para rir, há um tempo para todas as coisas. E há um tempo para suas promessas se cumprirem na sua vida. Há um tempo que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Não fique observando o estado do seu irmão, porque às vezes o seu irmão já passou por algumas coisas que você não passou, e você não sabe qual que é o propósito de Deus. O grande problema do homem é sempre olhar para o lado, é sempre olhar a grama do vizinho. Sabe aquela história, a grama do vizinho é mais verde. As coisas estão acontecendo com ele, comigo ainda não. Deus tem um plano e um projeto para a sua vida, e por vezes é diferente da do seu irmão. Todas as promessas de Deus vão se cumprir, sendo que você zele por ela. Você tem que zelar pelas promessas de Deus, amém? Zele pelas promessas de Deus. Então dê um forte aplauso ao Senhor para você que tem promessa de Deus. Amém. Aproveitar para beber uma água, né? Senão não dá. Outra forma que nós podemos avaliar e ver como que a nossa alma está, para ver se a nossa alma não está enferma, para ver se a nossa alma estiver enferma, para a gente precisar de cura da nossa alma, é através das nossas palavras. As nossas palavras. Você já viu falar do ato falho? Ou a mancada? Dei mancada. Quantos de nós já não fez isso? Eu lembro que eu trabalhei na Unip durante muitos anos. E eu trabalhei na secretaria da Unip. A Rafa também trabalhou lá, né, Rafa? Tempos diferentes, né? Mas eu trabalhei na Unip e eu lembro que logo que eu iniciei, eu tinha que fazer a matrícula. Isso faz uns anos. E quando a pessoa era menor de idade,
ela tinha um contrato para assinar e ela tinha que levar o contrato para o pai. Ou para a mãe assinar porque era menor. E eu, naquela coisa de fazer as inscrições, matrícula lá, aquele monte de gente, um monte de gente fazendo matrícula. Aí veio uma moça para fazer a matrícula, eu falei, você é menor? Ela falou, eu sou. E tinha uma pessoa do lado dela. E eu falei, tá, esse aí é seu pai? Ele já pode assinar. Ela falou, não, é meu namorado. Aí eu peguei e continuei, então você leva isso aqui pro seu pai, porque o cara cruzou os braços e ficou olhando pra minha cara, eu não queria nem olhar. Falei, tá bom, então você pode levar esse contrato pro seu pai assinar aqui e leva, porque, meu Deus, eu era o rei das mancadas, porque eu dava muita mancada com isso, sabe? Então, a gente tem alguns atos falhos, e através das nossas palavras também são assim. Através das nossas palavras nós podemos identificar como nós estamos, como está a nossa alma. No versículo 12, eu vou ler aqui a partir do versículo 6, 12. De 12 e 13 fala assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A resposta de Gideão, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 15, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Meu Deus do céu, quantos argumentos, como uma pessoa cheia de argumentos, e há um alerta para nós, que você e eu devemos nos avaliar. Uma pessoa cheia de argumentos, cheia de desculpas, são pessoas que têm problemas na alma, feridas na alma. Eu já vi pessoas que falam, olha, eu não fui no culto porque caiu uma árvore. Eu já escutei isso, caiu uma árvore. Eu falei, meu Deus, onde caiu essa árvore gigante que parou a cidade? Eu não pude, cheios de argumentos. Eu tenho certeza que todos os líderes aqui poderiam escrever um livro das desculpas. É ou não é, Andrigo? Poderia? Neto? Poderia, Nelsinho? Por quê? As pessoas dão desculpa para tudo, mas isso é um problema na alma. Pessoas que têm problemas e feridas na alma, elas são cheias de argumentos, elas são cheias de desculpas, elas são cheias de falar, como Gideão estava. Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Senhor, eu sou o menor da minha família. Você viu aquelas pessoas que falam, a minha geração é tão pequena. Se você não faz nada numa geração pequena, imagina uma geração grande. Fazer o quê? Tem pessoas que são cheias de argumentos, e isto mostra feridas na alma, pessoas cheias de feridas. Um outro trecho que eu li no livro do apóstolo René, que é bem interessante, que ele fala algo que é assim, o problema não é o que as pessoas pensam sobre você, mas o conceito errado que você criou sobre si mesmo. Você é o que você declara. Se você fica declarando que você é um pobre miserável, você é um pobre miserável. Se você fica declarando que você é um falido, você é um falido. Se você fica declarando que você não presta para nada, e eu já vi pais falando isso para o filho, e não faça isso, pelo amor de Deus, porque você está matando o seu filho, matando os sonhos do seu filho, porque você está declarando. Então você é o que você declara. Cuidado com as suas palavras, cuidado com a sua boca. Você tem que mudar a sua linguagem, você tem que mudar o seu discurso, você tem que vigiar as suas declarações, porque as palavras têm poder, e você sabe disso, as palavras têm poder. Tem pessoas que são travadas, tem pessoas que não avançam, e quando você vai olhar o histórico familiar, você vai ver como é que foi a sua infância, o que foi declarado com essa pessoa. No encontro eu fui tratado. No encontro eu fui muito tratado, porque no encontro eu lembro que quando eu era pequeno, o meu pai foi um pai muito bom, mas ele não tinha sabedoria, e às vezes ele falava assim, vocês não prestam para nada, para mim e para meus irmãos, vocês não servem para nada, e isso fica cravado na nossa mente. E louvado seja Deus pelo encontro, que eu fui tratado, que eu fui curado, que eu chorei muito. Por quê? Porque hoje o meu discurso e as minhas palavras para o meu filho é totalmente diferente. É totalmente diferente. Olha, vai lá no versículo 14 daqui. Lê comigo no versículo 14, que eu vou
algo interessante dessa conversa de Gideão com Deus. O Senhor, por que eu falo Deus aqui? Você pode perceber que quando se fala do anjo aqui, é um anjo com A maiúsculo, tá? É o que se fala na teologia de teofania, a manifestação de Deus. Então vamos lá no versículo 14. O versículo 14 diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Olha que interessante, com a força que você tem. Tem pessoas que estão esperando que outras ou Deus faça tudo para ela. Tem pessoas falando: eu preciso de ajuda, mas não se movem. A palavra de Deus fala aqui: com a força que você tem. Eu quero dizer para você que você tem uma força, e sim, você tem uma força interior, você tem um potencial. Eu falo isso sempre para os meus discípulos: você tem um potencial enorme. Você tem um potencial que por vezes o inimigo, ele tem mais fé em você que você mesmo. Você tem uma força dentro de você que, meu Deus, você tem uma capacidade que você ainda não imagina, mas você tem, amém? Você tem que entender isso. Você tem uma força dentro de você para mudar as situações, mudar, como o apóstolo René gosta de falar, a geografia, mas é melhor os territórios, né, Paulinha? Que geografia é outra, mas os territórios que você não imagina. Então você tem que entender que a palavra de Deus diz: com a força que você tem, qual o território que você precisa mudar? Qual o território que você precisa conquistar? Então você vai conquistar com a força que você tem, com a sua força e com o respaldo de Deus. Amém? Com o respaldo de Deus. Qual é a conquista que você quer para a sua vida? Quais são os planos que você tem colocado e falado: Deus, eu quero conquistar, eu quero avançar, eu quero prosseguir, os meus planos são ousados. Tem hora que eu falo: meu Deus, tem hora que eu sou até meio metido, tanto planos ousados, né? Mas eu coloco diante de Deus. Mas eu sei que com a minha força, eu tenho que trabalhar, mas com o respaldo de Deus, as promessas vão se cumprir, amém? Então dê um forte aplauso a Deus, por favor. Meu Deus, você tem que crer e acreditar que você tem essa força com o respaldo de Deus, mas para isso você precisa mudar os seus hábitos. Aquele que não muda os hábitos não tem êxito. Você precisa mudar as suas atitudes. Aquele que não muda, aquele que não se transforma, ele não conquista. Se você não mudar a sua linguagem, se você não entender que a sua palavra tem poder, se você não entender que o seu comportamento mostra se você está saudável ou está enfermo, e se você estiver enfermo, você precisa de um tratamento, se você estiver enfermo, você precisa de cura, você tem que buscar isso no Senhor. Você precisa entender que você não pode ficar perdendo tempo. Não pode ficar perdendo tempo. Tem pessoas que perdem tempo nessa vida. Para quê? Para quê? Não perca tempo. Para que a nossa alma seja tratada, para que a nossa alma seja curada, para que nós possamos conquistar novos territórios, conquistar um nível superior. Nós precisamos, eu destaquei somente duas coisas, bem rapidamente. Duas coisas para você. Você tem que ter uma mente renovada e uma mente revestida. Fala: eu preciso ter uma mente renovada e uma mente revestida. Eu vou explicar sobre isso. Mente renovada e mente revestida. Romanos 12:2. Eu sei que é um texto que você já conhece. Romanos 12:2, a palavra de Deus diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu sei que é um texto que você conhece, para a gente não se amoldar a um padrão, mas eu quero falar de uma outra palavra aqui, que é a renovação e a transformação de mente. Eu estava estudando esse texto hoje, e é interessante que eu li que a palavra usada aqui no original do grego, traduzida por transformai-vos, é a mesma palavra empregada lá em Mateus
capítulo 17, versículo 2, onde descreve a transfiguração de Jesus Cristo, onde fala da transformação, onde fala que as vestes de Jesus, o rosto de Jesus muda, se transfigura e ele se transforma. A mesma palavra da transformação, da mudança de mente, é a mesma a palavra empregada lá para Jesus. O que isso significa? Que essa transformação é segundo os moldes da imagem de Cristo. Essa transformação da mente, essa renovação da mente é segundo o alvo que nós temos que ter, que é a perfeição absoluta de Cristo. O que eu quero dizer para você, que quando a nossa mente é renovada, nós buscamos a perfeição de Cristo, e não existe mais espaço para as coisas do mundo. Quando a nossa mente é renovada, nós buscamos e olhamos para Cristo, e nós queremos fazer e ter atitudes, tudo diferente. Quando nós falamos de mente renovada, nós falamos de uma mente que é uma mente de Cristo. Uma mente que nós buscamos e queremos fazer a vontade de Deus. Uma mente renovada não vai dar mais espaço para o pecado. Uma mente renovada não vai dar mais espaço para pecuinha, para competição, para você ficar olhando para o lado. Uma mente renovada é uma mente onde você vai buscar a cura da sua alma, onde você não vai mais querer enfermidade para a sua alma. A mente renovada é uma mente onde você vai querer e cumprir e fazer toda a vontade de Deus, que a palavra de Deus fala mesmo em Romanos, para você poder o que? Experimentar o que? E comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Quantos não querem experimentar isso? Quantos não querem experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Quando nós falamos de você viver a plenitude de Cristo, quando nós falamos de você viver uma vida plena, quando nós falamos de você viver uma vida abundante, tudo isso Deus quer para você. Você acha que Deus te criou para você sofrer? Eu vou viver na sofrência, é música de corno. Deus do céu, viver sofrência, não é? E como faz sucesso? Música de corno, acho que eu vou criar uma música gospel de corno, não, misericórdia. Mas meu Deus, como faz? Mas tem gente que é assim. Nós precisamos buscar e querer o melhor o melhor para a nossa vida, mas para isso nós temos que ter e virar uma chave. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações adversas, você vai mostrar que você tem uma alma tratada, porque Deus é contigo, amém? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Deus é contigo. O segundo ponto que eu quero tratar com você, e o último, só foi 2 hoje, eu já falei mais 2 antes, então foi 4, é que para que nós possamos conquistar novos territórios e ser tratado na alma, o outro ponto é que nós temos que ter uma mente revestida. Todos nós precisamos de um revestimento. O que é o revestimento? É uma cobertura. Nós precisamos nos revestir. Não precisamos? Você vê os nossos pés não estão revestidos? Nós precisamos de sapatos, sandálias, tudo bem, que tem mulher que parece centopeia. Inclusive a minha esposa tem um monte de sapato, não precisa, só, né, para revestir não precisa de tanto. Mas nós precisamos de revestimento nos pés. Nós entramos no inverno, nós precisamos ter revestimento no corpo, ainda mais, ser revestido. E esse revestimento, ele nos traz o quê? Segurança. Esse revestimento, ele nos cobre. E a nossa mente precisa ser revestida. A nossa mente precisa ser revestida, ser coberta, ser protegida. Não precisa abrir em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8, a palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A nossa mente precisa ser revestida, a nossa mente precisa ficar protegida. Sabe por quê? Porque a nossa alma constantemente está se alimentando. A nossa alma está sempre se alimentando. Segunda-feira eu faço uma célula só de homens, toda segunda. E nessa célula de homens eu falei para eles, umas células aí atrás,
que como é ruim, como estar do lado de uma pessoa que tem uma mente corrompida, e a linguagem dessa pessoa é ruim. Como é ruim estar com uma pessoa que absorve só prostituição. Eu já fiquei perto de pessoas que ela se alimenta a alma dela com tanta prostituição, com tanta pornografia, que essa pessoa ela começa a entrar num nível de malícia, de olhar para qualquer mulher de forma maliciosa. Como é ruim isso! Como é ruim você lidar com pessoas que ela tem a sua mente, a sua alma foi tão alimentada por isso. Eu só estou dando um exemplo que eu dei lá na célula de como nós devemos vigiar. Como é ruim lidar com pessoas que alimentou a alma com esse tipo de sujeira e de tantas outras que tem. Eu estou dando um exemplo de uma, mas como é difícil lidar com isso. Onde eu trabalho, vamos dizer assim, né, com ônibus, então tem muitos mecânicos lá, tem muito eletricista, e é um ambiente totalmente diferente de onde eu trabalho, a linguagem, é tudo outro, só que eles aprenderam a me respeitar, desde o início. E esses dias um lá falou um palavrão para o outro, na brincadeira. Aí quando ele me viu, esses dias, 2 dias atrás, e ele falou, me desculpa, eu não tinha visto você, me desculpa. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo. Mas eu vejo como eles se alimentam de pornografia, e como a linguagem a nossa alma está sempre se alimentando. E eu louvo a Deus pela palavra de Deus, e eu louvo a Deus por essa igreja que nos ajuda e nos ensina a revestir a nossa mente. A nossa mente precisa ser revestida para que nenhuma doutrina nesse mundo se estabeleça e crie fortaleza. Porque às vezes as pessoas, você já conversou com uma pessoa que saiu da igreja? Você já conversou com alguém que falou, olha, eu não quero mais? Como a linguagem muda, como a linguagem se transforma, e essa pessoa por vezes ela cria uma fortaleza, ela cria tanto argumentos que a sua mente fica bloqueada e fechada. Por isso nós precisamos ter um revestimento na nossa mente, por isso nós precisamos ter a mente revestida, nós precisamos ter que cuidar do que nós nos alimentamos, do que a sua alma tem se alimentado. Por isso que você tem que ir em célula, sim. Por isso que você tem que ir na rede de jovens, sim. Se tiver rede de família, vá também. Aonde tiver um culto, você vá, para você se alimentar, para que a sua mente seja revestida, para que nenhuma doutrina infernal entre na sua mente, porque o trabalho que dá depois para você ser tratado é muito maior. Tem pessoas enfermas que o trabalho que dá para essa pessoa ser tratada é muito difícil. Então você seja um crente, um homem, uma mulher saudável em Cristo. Cuide da sua mente, que a sua mente seja revestida pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo corpo de Cristo, amém? Você tem que ter essa mente revestida. Revestir a mente é absorver as verdades através da palavra de Deus, através do discipulado, e eliminar as informações contrárias. Vou pedir para você ficar de pé, para a gente encerrar. Eu quero dizer para você, que como Gideão, que foi um conquistador, que como Gideão, foi um homem que conquistou, que Deus fez maravilhas no meio dele, através da vida dele, esse homem, ele também tinha problema na sua alma. Esse homem demonstrou, através do seu comportamento, através das suas atitudes, que ele precisava de cura. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como está a sua alma, o seu coração. Talvez você seja uma bênção, mas às vezes há algo lá que ainda na sua alma que te incomoda. Às vezes ainda há uma ferida, que essa ferida pode crescer e virar um câncer que possa atrapalhar o projeto de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para você que você tem que buscar essa cura em Deus, essa cura no Senhor, para que você possa conquistar, para que você possa avançar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos ser usados por Ti, Pai. Nós queremos ser, Senhor Deus,
conquistar, nós queremos subir de nível, nós queremos, Pai, ser o que o Senhor deseja que nós seremos, Pai. Mas, Pai, para isso, o Senhor precisa nos tratar. Pode ser que há alguma ferida na nossa alma, há algo ainda que possa estar prejudicando a nossa conquista, Deus. Pode ser que há algo ainda possa estar atrapalhando o projeto, o plano que o Senhor tem para nós, ó Deus. Pode ser que nós possamos estar entrando numa rota de depressão. Pode ser que nós possamos estar com a alma tão ferida, Pai, que nós não queremos mais nos relacionar com outras pessoas, Deus, mas nós queremos conquistar. Nós queremos, Pai, que a nossa mente seja revestida pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos, Deus, ter uma mente renovada e buscar a face do Senhor. Nós queremos ter uma mente de Cristo e para avançar e para conquistar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Por favor, ó Pai, nos ajude, ó Deus, nos ajude a avançar, nos ajude a romper limites, ó Deus. Nós não queremos, Pai, ficar parados, inertes nas situações e ver a vida passar, mas nós queremos conquistar, nós queremos deixar um legado aqui, Pai. E o primeiro legado que nós queremos deixar é na nossa família, ó Deus. O primeiro legado que nós queremos deixar, ó Pai, é que os nossos filhos nos verão como conquistadores, ó Pai. O primeiro legado que nós queremos deixar é na nossa família, ó Deus. Nós queremos abençoar outras vidas através da nossa atitude. O nosso comportamento tem que ser o nosso melhor testemunho. As nossas atitudes tem que ser o nosso melhor testemunho. As nossas palavras tem que ser palavras de conquista, de êxito, Pai. Pai, nos ajude que nenhuma ferida da alma, nenhuma ferida da nossa alma, Pai, venha nos barrar, Deus. Pai, por favor, Deus, se nessa noite, ó Deus, há alguém ainda com a alma ferida, se há aqui ainda nessa noite, Deus, há alguém que ainda precisa de cura na alma, que há alguém que precisa de restauração, alguém ainda que precisa, Pai, ser tratado, ó Deus, que o Teu Espírito, Pai, possa começar a tratar, a curar, que essa pessoa, Pai, nunca mais se sinta sozinha, que essa pessoa nunca mais se sinta depressiva, mas que agora seja um novo tempo para a sua vida, ó Deus. Às vezes, Deus, nós buscamos, declaramos, queremos fazer, queremos conquistar, mas nós estamos ainda enfermos, ó Deus. Mas para que a gente possa conquistar, nós precisamos estar tratado, nós precisamos estar curados, ó Deus. Por favor, Pai, peço, Deus, que o Senhor possa tratar, ó Deus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa, Senhor Deus, agir na vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui, e que o Senhor possa ir trabalhando, que o Senhor possa ir falando, que o Senhor possa ir ministrando, e que o Senhor possa ir derramando cura, Pai. Derrama, Deus, derrama cura, Deus, derrama cura sobre essas vidas, Pai. Por favor, Deus, em nome de Jesus, comece a orar, comece a buscar, comece a pedir para Deus que você quer ser tratado, comece a declarar que você não quer nenhuma enfermidade na sua alma, comece a declarar para Deus e falar: Deus, eu quero, diante de qualquer situação e problemas, enfrentar esses problemas, Pai, enfrentar esses problemas, não se acuar com medo, mas enfrentá-lo, ó Deus, para que o Teu Espírito se apodere de cada um aqui, Pai. Por favor, Deus.